Então, beleza, gente. Bom, boa... Tá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição do Café. Hoje a gente vai ter a apresentação do Matheus Morotti. Ele é doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação e vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a partição, os fatores, né, que influenciam na partição de recursos tróficos. Aí, após a apresentação dele, a gente vai ter um tempinho para pergunta, questionamento, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E é isso. Obrigado, Matheus, e boa apresentação. Bom, gente, boa tarde. Obrigado aí por todo mundo que apareceu aí no finalzinho dessa tarde aí para assistir. E como o Francisco falou, né, o meu trabalho, então, ele é intitulado Efeitos da filogenia, morfologia e da disponibilidade de presas na partição de recursos tróficos, né? A primeira parte que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouco sobre teoria de nicho ecológico, um pouco sobre coexistência também, e aí depois eu vou dar alguns exemplos, né, do que são padrões de nicho ecológico, e tentar deixar um pouco mais fácil de entender o que é esse título complexo aí, né? E a segunda parte seria a apresentação do meu artigo, que foi publicado na revista Basic and Applied Ecology, que é intitulado também que os efeitos da morfologia, filogenia e disponibilidade de presas nos recursos tróficos, na partição de recursos tróficos e uma comunidade de cianuros. Mas, para começar, eu acho que vou colocar todo mundo num pé de igualdade, né? O que seria um nicho de ecológico, ou pelo menos uma definição mais simples do que é um nicho ecológico, né? O nicho ecológico, então, ele seria o requisito de uma espécie para a existência em um determinado ambiente e seus impactos nesse ambiente. Quando a gente olha essa pocinha, a gente vê que cada espécie aí está ocupando um espaço, né? A gente vê o pássaro pendurado nesse galho, que pode estar se alimentando dos invertebrados e está usando um habitat ali, né? Então, as condições climáticas que permitem essa espécie viver nesse ambiente. Então, seria o requisito de uma espécie para ela existir nesse ambiente, né? E aí, quando a gente pensa também que, além dessa definição de nicho ecológico, né, de requisito para a existência, também pensa no nicho ecológico como impacto, seria, né, os processos que esses organismos afetam nos ecossistemas, né? A gente pode pensar em organismos decompositores, por exemplo, como as minhocas, que causam impacto na ciclagem de nutrientes nesse ambiente. Então, o nicho ecológico ele tem essa abrangência, né? Tanto que seria a existência da espécie e o impacto dela no ambiente. E não dá para negar que esse conceito ele tem um legado histórico e também um intenso debate, né? Onde esse conceito, por vezes, foi muito contestado, por muitas vezes muito utilizado, e alguma vez foi tentado quebrar, né? E o conceito de nicho, então, ao longo do tempo, ele se manteve, e assim como o Ruth falou, é um conceito que é confuso, mas ele se manteve importante na ecologia ao longo do tempo, né? O Brown, em 95, também falou que o conceito de nicho fornece uma maneira de caracterizar os atributos ecológicos, né? Quando a gente pensa naquela singularidade de cada espécie, né? Que é importante para cada uma delas, né? Onde elas vivem, quais são os requisitos e os impactos que ela causa no ambiente. E até chegar na antítese de Hubble, né? Que ele acreditava que a ecologia de comunidades teria que repensar completamente o paradigma clássico, né, da montagem de nicho a partir dos primeiros princípios. E aí eu vou fazer um apanhado histórico até onde, desde quando esse conceito começou e até onde ele foi, né? Então, a primeira vez, o primeiro pesquisador a citar o conceito de nicho foi Grinnell, em 1917, que ele definiu o nicho como a soma dos requisitos de habitat e comportamentos que permitem a uma espécie persistir e produzir descendentes naquele ambiente, né? Isso seria muito parecido com o que a gente entende hoje de nicho fundamental, né? Que seria o ambiente que uma espécie precisa para existir, né? Os requisitos de habitat que uma espécie precisa. Isso em 1917. Em 1927, o Elton ele já teve uma visão um pouco diferente de nicho ecológico, né? Seria um papel funcional dentro da cadeia alimentar e seu impacto no ambiente, né? Que seria mais parecido com o nicho realizado, né? Quando a espécie já está ocupando, qual é o impacto, né? O que ela causa ali no ecossistema que ela está inserida. E também é possível notar uma semelhança com o que a gente tem de nicho realizado hoje, né? Que é efetivamente o nicho que uma espécie ocupa. Então, embora eles sejam diferentes, ao longo do tempo eles foram se tornando complementares, né? E no começo de 1920 até 1940, né, alguns trabalhos começaram a sair, e um dos trabalhos importantes foi o trabalho de Gause,
que falava sobre a exclusão competitiva, né? Ele falava sobre que duas espécies com efeitos competitivos idênticos, elas não poderiam coexistir localmente, né? Isso foi baseado principalmente nos modelos de Lotka-Volterra, que são aqueles modelos baseados de crescimento populacional, né? Em 1957, apareceu o Hudson, né, que propôs também uma definição de nicho um pouco diferente, o nicho, então, ele seria a soma de todos os fatores ambientais que agem no organismo, e isso consistiria em um hiperespaço n-dimensional. Embora essa palavra pareça difícil, essa imagem eu acho que tenta abstrair um pouco dessa ideia, né? Se a gente olhar, a gente pode pensar numa espécie como aquele círculo escuro ali, que seria o nicho dela, né? Onde ela ocupa, e esse cubo seria o espaço de condições que a gente tem na natureza e o que a espécie efetivamente ocupa, né? Então, ele foi um dos primeiros a propor um modelo onde a gente conseguia quantificar esses modelos de nicho, conseguia quantificar o espaço de nicho de uma espécie. Então, isso influenciou muito as teorias pós-Hudson, né, principalmente com MacArthur e os colegas dele, que desenvolveram vários modelos de crescimento de populações em biogeografia de ilhas, e fez grandes avanços nessa década, principalmente em questões matemáticas, que o MacArthur era um matemático muito bom. E grande parte desses trabalhos nessa época aí, de 1950, 1960, eu acho que até mais ou menos 1980, grande parte dos trabalhos que estudavam nicho consideravam a competição um fator determinante para a estrutura das comunidades, né? Como se fosse a única coisa, a coisa mais importante para estruturar as comunidades ecológicas. E aí a gente tem o apogeu, né, que essa seta vermelha indica, de quantas vezes a palavra niche foi citada na revista Ecology, né, entre essa época aí. Pós-MacArthur, então, vários modelos teóricos foram projetados, então, para investigar como, né, e quantas espécies coexistentes semelhantes poderiam existir em uma determinada comunidade, né, pensando naquela ideia que uma espécie compete diretamente com a outra pelo espaço, pelo ambiente, pelo recurso, né, e acabam tendo essa briga aí por quem vai persistir por mais tempo ou quem vai conseguir coexistir, né? E alguns conceitos foram desenvolvidos para tentar medir essa ideia de nicho proposta, né? E um desses conceitos foi a amplitude de nicho, que mede o quão ampla é o uso de um recurso por essa espécie, né? A gente pode pensar que 0 seria uma espécie totalmente especialista, uma espécie 1 seria uma espécie generalista que consome todos os recursos, né? E isso foi um dos conceitos usados para medir o que seria a amplitude do nicho. E aí depois teve um próximo conceito que seria a sobreposição de nicho, né? O quanto o nicho de uma espécie está sobreposto com o de uma outra espécie. E muitos dos trabalhos envolvidos naquela época baseavam essas ideias, baseavam nesses conceitos para falar sobre competição e principalmente sobre partição e montagem de comunidades. E quando a gente está falando dessa partição de nicho, montagem de comunidades, eu acho que essa imagem consegue exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. Pensando naquele cubo como um ecossistema, né, um ambiente assim, onde as espécies estão ocupando diferentes espaços aí, né? A gente está falando do nicho espacial das espécies, onde cada espécie está usando um determinado recurso. Tem espécies que estão ali na grama, tem espécies que estão para dentro do corpo d'água, em cima da vegetação, e é como se as comunidades fossem estruturadas porque elas não estão competindo por esses recursos, né? As ideias eram todas bem baseadas nisso, né? Que as espécies tinham que usar dimensões diferentes para coexistir. E aí, dentro daquele cubo, a gente consegue visualizar isso, né? Onde a espécie 1, a espécie 2 estão mais próximas da outra, a espécie 12 e a espécie 11 estão mais distantes dela nesse espaço dimensional. E até chegar no ano de 2001, que Hubble propôs que esse paradigma clássico precisava ser repensado, né? Que todas as espécies elas seriam idênticas em relação às características ecológicas, né? E ele usou uma síntese de ideias de biogeografia de ilhas, modelos ecológicos neutros que foram desenvolvidos anteriormente a ele, e os próprios estudos empíricos dele em florestas tropicais, mais conceitos de deriva genética, né, especiação neutra também, que seria em biologia evolutiva, e propôs um modelo que a estocasticidade demográfica e a dispersão limitada elas seriam mais importantes do que as diferenças de nichos para gerar os padrões de comunidade.
Em 2003, Chase e Leibold também quiseram, eles desenvolveram, né, o que seria uma síntese da teoria contemporânea de nicho, né, onde eles rebateram alguns pontos que o Hubbard levantou, que as espécies elas não eram idênticas no espaço de nicho que elas ocupavam, né, mas que também a teoria de nicho ecológico tinha que repensar muitas das coisas. E uma das coisas que ela precisava repensar era incorporar outros processos além da competição, além de conseguir distinguir também, né, nicho ecológico, o que seria um nicho de resposta e o que seria um nicho de impacto, né, como o Grinnell e o Hudson acreditavam e o Elton e o MacArthur acreditavam no nicho de impacto. Então, outra coisa também era incluir múltiplas escalas espaciais. Muitos dos estudos anteriormente eles eram desenvolvidos em escalas mais locais, né? Então isso dificultava os pesquisadores terem um poder de generalização ou até inferir padrões em processos em escalas maiores. E uma das definições que eles proporam, então, era que a descrição conjunta das condições ambientais que permitem a uma espécie satisfazer seus requisitos mínimos de modo que a taxa de natalidade de uma população local seja igual ou maior que sua taxa de mortalidade, ou seja, nasce mais espécies do que morre, juntamente com os efeitos per capita dessa espécie nessas condições ambientais. Então, isso seria uma definição mais ampla de teoria de nicho ecológico. Em 2000, Chesson, 3 anos antes do Chase e do Leibold, ele fez uma teoria moderna da coexistência, que também discutia um pouco desse efeito da competição na montagem das comunidades, né? Foi uma das coisas que ele quis revisar. E uma das coisas foi separar as classes de mecanismos em dois diferentes, né? O que atuavam na coexistência das espécies. Que seriam os mecanismos de equalização, que reduzem a diferença da aptidão média entre as espécies, né? Que seria a habilidade competitiva. Assim, isso aumentaria a competição interespecífica, né? Espécies diferentes competiriam mais, né? E mecanismos de estabilização, que seria um aumento da diferença de nicho entre as espécies, o que reduziria a sobreposição de nicho e aumentaria a competição interespecífica, né? Então, assim, os próprios indivíduos de uma mesma espécie controlariam o crescimento dessa população. E aí, até que chegou um trabalho de 2017, proposto pelo Letten, que foi fazer uma síntese, né, entre essa teoria da coexistência e a teoria de nicho contemporâneo do Chase e do Leibold, que eles acabam se conversando, né? Então, a sobreposição de nicho de impacto, ela refletiria um processo de estabilização, né? Que seria a diferença entre o nicho das espécies. E a sobreposição de nichos de requisitos pode ser tanto estabilizadora quanto equalizadora, mas ela não teria um efeito qualitativo na coexistência das espécies. Falando um pouco sobre os padrões de montagem de comunidades, né, digamos assim, dessas espécies, como essas espécies coexistem, a gente pode pensar, então, nesse exemplo aqui, que foi um estudo que eles fizeram com aranhas e formigas que vivem em plantas, né? Essa é a flor do pequi. Nesse estudo que eles fizeram uma abordagem baseada em nicho, eles quiseram saber como que essas espécies particionam o uso dessas flores, né? E eles encontraram, então, que existem mecanismos tanto temporais, né, que seriam em escala de tempo, as espécies usam em diferentes períodos, né? A gente pode ver as formigas, quando tem a curva maior, que significa que as formigas estão em maiores densidades, né? E as aranhas, quando estão em maiores densidades, as formigas estão em menores densidades. Então, elas têm essa segregação temporal no uso do recurso, né? Além disso, elas também ocupavam espaços diferentes ali. Enquanto uma ficava na parte mais apical da planta, mais na parte de cima, outra ficava nas partes mais laterais. E além desse padrão também temporal, do padrão espacial, a gente também sabe que as espécies compartilham ancestrais em comuns. E uma outra coisa que pode também influenciar nesses padrões de nicho ecológico é a ancestralidade em comum das espécies, né? E esse trabalho demonstra exatamente isso, que eles descobriram que mamíferos tropicais, com pequenas extensões de ocorrências especializadas, eles têm nichos térmicos mais conservados do que mamíferos temperados, com grandes extensões de ocorrência e que são mais generalistas. Essas foram as referências que eu usei para fazer essa primeira parte. E agora eu vou apresentar um pouco, que seria um estudo de caso de tudo isso que a gente conversou de teoria de nicho, que eu apliquei no meu trabalho, né?
Pensando nos sapos, principalmente, eu até coloquei um exemplo de um artigo aí que mostra isso, né? Dependendo do seu tamanho, você pode ser preso ou você pode ser predador. Um sapo, quando ele é grande, ele pode comer aranha. Um sapo, quando ele é pequeno, ele pode ser comido pela aranha. Então, a morfologia, ela desempenha um fator restritor na estruturação das comunidades e principalmente na dieta dos indivíduos, né? E isso é especialmente importante para esses predadores que são limitados pelo tamanho, né? Que são esses predadores que muitas das vezes acabam engolindo suas presas inteiras. Então, o tamanho da presa pode limitar, né, o que ele consegue comer. Então, pensando que os sapos eles são um exemplo desses predadores limitados pelo tamanho, a gente pode assumir que o tamanho do corpo ele pode ser importante na estruturação da comunidade desses predadores, né? E influenciar diretamente naqueles conceitos que a gente falou, de amplitude e sobreposição de nicho, onde sapos maiores podem ter maiores amplitudes por usarem mais recursos e sapos maiores terem sobreposições com sapos maiores também. Logo, isso vai afetar como essas espécies dividem os recursos nos ambientes. Seria a partição de recursos. Além disso, a gente também pode usar aquelas relações filogenéticas para investigar as diferenças ecológicas entre as espécies, né? Quando a gente olha essa árvore filogenética à nossa direita aí, que a gente tem espécies, essas espécies que estão dentro do círculo vermelho, que são mais parecidas, quando a gente quer falar que uma característica exibe sinal filogenético, é quando essas espécies elas estão mais intimamente relacionadas entre elas do que tomada ao acaso de uma filogenia, né? Se a gente pega, por exemplo, esse pool de espécies embaixo, elas estão intimamente relacionadas, mas elas não apresentam uma característica igual, né? E isso também é bem comum de acontecer. E quando que acontece essa conservação de uma característica, né? Quando as relações ecológicas, então, elas são determinadas por características fenotípicas, né? Que seria a morfologia fenotípica, a gente está falando da aparência, né? Do fenótipo. Quando essas relações ecológicas são determinadas por características fenotípicas, que são conservadas filogeneticamente, espécies intimamente relacionadas elas tendem a ter ecologias mais semelhantes, né? Seria o caso, provavelmente, dessas espécies aí que são próximas, têm formatos mais parecidos e podem ocupar nichos mais semelhantes. Então, a gente pode usar essas relações filogenéticas para reconstruir padrões e permitir inferências sobre processos que estão envolvidos nesse particionamento de recursos. Uma outra coisa importante também, que foi mencionada quando a gente fala de nicho, é a disponibilidade de recursos, né? Que ela desempenhou um papel fundamental nas teorias clássicas de diversidade de espécies, principalmente na década de 60, na década de 70, e também na partição de recursos, né? Mas poucos trabalhos acabam colocando esse tipo de dado no trabalho dele, nos estudos, que eles são difíceis de serem coletados e muitas vezes são difíceis de serem comparados também. E a maioria dos estudos, além disso, eles também usam apenas categorias taxonômicas para determinar a dieta de uma espécie. E quando a gente pensa em predadores mais generalistas, como os sapos, né, com algumas exceções, algumas espécies são mais especializadas, que vão conseguir comer literalmente o que cabe na boca, o tamanho do corpo é um fator importante, né? E para ele, de repente, uma formiga e um cupim, por serem animais eusociais, né, são animais que ficam em colônias, ficam todos juntos em uma grande quantidade, podem representar uma oportunidade ecológica e um sapo ir lá e predar várias formigas e vários cupins, e a gente falar que ele é especialista ou que ele só come aquilo, sendo que é uma oportunidade ecológica mais ampla e está disponível ali no ambiente, né? Então, usar apenas categoria taxonômica pode dar uma ofuscada no padrão da dieta das espécies. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai olhar a dieta de um sapo, por exemplo, que a gente abre a dieta de um cururu, a gente pode achar lá cupim, formiga, abelha, a louva-a-Deus, né? E na outra a gente tem a joaninha, o caramujo e a minhoca. Quando a gente olha isso aí, a gente pode falar que a espécie da direita prefere mais joaninha porque ela comeu mais joaninha, ou que o sapo da esquerda prefere mais formiga porque ele comeu mais formiga. Mas a gente não consegue falar nada disso se a gente não souber o que tem no ambiente e o que de fato esses bichos estão comendo, né? E uma outra coisa é que nem todas as presas elas estão igualmente disponíveis para todas as espécies, né? Espécies arborícolas podem comer coisas diferentes de espécies terrícolas, né? Então as espécies elas podem apresentar restrições tanto comportamentais quanto fisiológicas quanto morfológicas na dieta. E baseado nessas perguntas, a gente
E baseado nessas ideias, a gente elaborou essas 3 perguntas, que seria se a filogenia influencia a sobreposição do nicho trófico, né, direta ou indiretamente por meio da morfologia, ou seja, a morfologia é mais importante para explicar a sobreposição do nicho trófico, ou o sinal filogenético, né, que seria essa história evolutiva da espécie, seria mais importante para explicar a sobreposição do nicho trófico. E a segunda pergunta é se o tamanho do corpo influencia a amplitude do nicho, né? E a gente esperava que espécies maiores tivessem maiores amplitudes de nicho. E a terceira pergunta é se você levar em consideração a disponibilidade de presas e as características, vai alterar a largura do nicho trófico e os índices de sobreposição. E a nossa expectativa também era que alterasse e que isso afetasse a interpretação desses índices, né? Para responder a nossa pergunta, a gente fez o estudo nessa área aqui chamada Brejo Bonito, em Campo Grande, perto de Campo Grande, né? Fica no município, mas é próximo da área urbana. E é uma área de vereda, né? É uma vegetação típica do Cerrado, e ela é toda circundada por uma plantação de soja. Então, é uma área, uma ilha, né? O que sobrou de vegetação nativa ali da região. E é uma área pequena, tem 3.400 metros quadrados, e a lagoa tem 2,5 metros de profundidade. E a gente escolheu utilizar essa área principalmente porque ela é uma paisagem isolada, né? E os sapos, então, eles se agregam espacialmente na época reprodutiva nessas áreas, né? E, além disso, eles têm baixa capacidade de dispersão, o que garantiria que eles ficassem naquela área durante nossa expedição. E, além disso, os sapos também são predadores oportunistas, né? Então, eles seriam ideais para a gente testar aquelas perguntas. A coleta foi feita de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, com campanha de 5 dias em cada mês, e totalizou 60 horas por pessoa de esforço amostral. E a gente, para padronizar, coletou apenas adultos, né, machos, e concentramos nossa coleta toda na estação chuvosa. Algumas espécies eram mais abundantes e outras eram menos abundantes, né? Então a coleta também foi proporcional a isso. Depois a gente fixou, preservou esses animais, tudo com a licença do CISBio do Comitê de Ética. Ao todo, a gente coletou 230 indivíduos, né, de 14 espécies, 3 famílias. Depois que esses bichos estavam fixados, a gente tirou o comprimento rosto-cloacal de cada um dos indivíduos para fazer uma média das espécies, né, de tamanho das espécies. Para coletar a disponibilidade de invertebrados no local, a gente instalou 25 pitfalls dessas de 500 ml ao redor da lagoa, para coletar principalmente invertebrado do solo, né? E usou o guarda-chuva entomológico, que você bate na vegetação ao redor da lagoa durante 1 hora, como método complementar para você amostrar esses invertebrados que ficam em regiões, em vegetação, né? Depois disso, a gente triou o conteúdo dos estômagos no microscópio, né, e identificamos o material até nível de ordem. Nós escolhemos escolher até ordem, né, foi uma escolha também, porque o material já fica bem digerido, então é o que permite uma identificação mais homogênea, né, e além disso, ele também permitiu a gente ter uma homogeneidade nos atributos de história de vida, né, que são aqueles atributos que influenciam a captura da presa, né, e o que a gente escolheu como esses atributos? A gente escolheu asas, o estágio de desenvolvimento, né, se era larva ou adulto, a presença de estruturas defensivas, né, e o hábito, se era colonial ou solitário. E depois a gente pesou também essas amostras para dar a massa de cada item na dieta dos sapos. Para calcular a largura de nicho, a sobreposição de nicho, né, ou amplitude de nicho, sobreposição de nicho, nós usamos o índice proposto por De Cáceres, principalmente porque ele já incorpora dados de disponibilidade de presas, então a gente já consegue calcular a disponibilidade de presas dentro do índice de amplitude e sobreposição que ele propõe. Ele também considera as características funcionais do recurso, né, que vão influenciar a captura dessas presas, e além disso ele permite uma reamostragem para o Bootstrap, então ele nos dá um intervalo de confiança dos nossos dados. Aí com esses dados, a gente produz essa matriz de distância de Jacquard aí, né? Primeiro a gente constrói uma matriz, que seria essa matriz D, que o Cáceres propõe, onde a gente coloca os recursos nas linhas e as características na coluna e classifica, né, de acordo com as, estágio de desenvolvimento, a facilidade de gestão e o hábito, e aplicamos uma distância de Gauer. Isso aí é simplesmente para tirar o peso daquela categoria taxonômica, que a gente dá apenas olhando a taxonomia, né? Apenas classificando como isóptera, como blatária, como alguma ordem específica, né? Isso aqui dá uma similaridade entre os organismos, independente da nossa identificação.
E aí, depois, duas matrizes também, que vão junto com aquela matriz, com a terceira matriz, né, com a primeira que eu apresentei, que são a matriz U, onde a gente coloca a categoria de empresa e o consumo por indivíduo, e uma matriz que a gente preenche com a disponibilidade de cada recurso no ambiente. E aí depois a gente faz todas as análises no software, usando as funções NicheVar e NicheOverlap. Para construir nossa filogenia, né, que seria o nosso parentesco, a gente construiu a nossa própria árvore, né, nós extraímos e sequenciamos o GeneCoi para o nosso conjunto de espécies, alinhamos essas sequências no Muscle, resultando em 421 pares de base. E aí a gente, para construir nossa árvore, usamos um grupo externo Litobats, né, só para dar o nó na árvore, enraizar a árvore. E aí, para selecionar o melhor modelo de substituição, a gente se baseou no critério de informação bayesiana, né, e selecionamos o melhor modelo de substituição de nucleotídeo. Depois a gente reanalisou, fez análise filogenética bayesiana, usando o BISH, com 30 milhões de gerações, mostrando a cada 1000 etapas um processo de Euler Process, para construir nossa árvore. Depois é o processo padrão, você fazer um burn-in de 10% das topologias, e fazer o máximo likelihood para dar o valor nos nós, né, no tree annotator. E essa seria a árvore que a gente formou com as espécies da nossa comunidade. E para testar, agora falando mais do que a gente usou para testar, né, os nossos dados. Para testar aqueles efeitos diretos e indiretos da filogenia, da morfologia na dieta, então, primeiro, a gente transformou todos os nossos dados em matrizes de distância, né? Os dados de filogenia e dieta, eles tinham propriedades euclidianas, fizemos transformações euclidianas, e a filogenia a gente fez a transformação cofenética, né? Para fazer a distância entre cada uma das espécies, né? E com essa distância, a gente faz esses modelos que testam esses efeitos diretos e indiretos, e aí a gente consegue fazer um diagnóstico, né? De qual está influenciando mais que a outra. Para responder a nossa pergunta do tamanho do corpo influenciar a amplitude do nicho, a gente usou um modelo de mínimos quadrados generalizados, né, que controla a autocorrelação filogenética nos resíduos, né. Como as espécies elas são relacionadas às nossas unidades, então elas não são independentes, a gente precisa ter um método que incorpora isso. E com isso a gente consegue também estimar de uma maneira mais confiável, né, sem ter algum viés. E para responder a nossa outra pergunta também, se levar em consideração a disponibilidade de presas e características altera a largura do nicho trófico dos índices de sobreposição, a gente, então, usou uma correlação de Mantel simples, né, para ver se os valores de sobreposição estavam relacionados ou não. E, finalmente, testamos se a amplitude de nicho, né, ela era diferente, se ela era diferente quando a gente considerava ou não os dados de disponibilidade. E para isso a gente usou um teste T pareado, que também é controlado pela filogenia, para evitar a correlação filogenética, né? E todos esses dados, todas essas análises também, elas estão depositadas no Figshare e para todo mundo, quando quiser consultar. Falando dos resultados de uma maneira mais grossa, assim, a gente encontrou, então, 1.817 itens de presa, né, que são 23 categorias taxonômicas, né, que resultaram em um total de 61 gramas. E as 3 presas com maior massa úmida nos conteúdos estomacais, elas também foram as maiores presas que estavam disponíveis no ambiente. E isso pode, de certa forma, indicar para a gente que a gente conseguiu ver recuperar aí um padrão, né? Os bichos que estão mais disponíveis no ambiente também foram os mais comidos. E ácari estava presente no ambiente, mas não estava presente nos estômagos analisados. Então, a gente excluiu das nossas análises. Em relação à nossa pergunta, se a filogenia influencia a dieta ou se é a morfologia, a gente descobriu, então, que a morfologia ela é mais importante para explicar a sobreposição do nicho trófico do que a filogenia, né? As setas mais espessas, elas indicam justamente isso, né? Que o fator foi muito mais importante para explicar essa sobreposição do que um outro, né? A filogenia, embora ela tenha tido um efeito significativo, que é indicado pelo asterisco, ela teve um efeito muito pequeno, né? E quando você tem esse efeito da filogenia e da morfologia combinada, você até atinge o maior valor de explicação, né? Que é esse 0,43, mas o valor de 0,42 é explicado só pela morfologia, né? Então, a morfologia aí é bem importante para explicar o valor de sobreposição da dieta dos sapos.
Sobre a nossa pergunta se o tamanho do corpo influencia a amplitude do nicho, a gente encontrou uma relação positiva, né, da amplitude do nicho quando a gente considera a disponibilidade de presas, ou seja, quanto maior o tamanho do corpo, mais ele é generalista, né, mais ele come o que está disponível ali no ambiente, e dá para ver bem a primeira espécie ali, Rhinella dipitica, que tem essa concentração dos dados mais à direita, né, que é justamente indicando como consumiu mais presa e era o bicho maior ali da comunidade, né. Mas, quando a gente não considera esses dados de disponibilidade, a amplitude de nicho e o tamanho do corpo, eles não têm uma relação, né? Então, isso já nos responde outra coisa, altera a nossa interpretação, né? Dependendo do que a gente leva em consideração para calcular esses índices. E uma outra coisa também, que a amplitude do nicho, em média, ela foi menor quando a gente considerou a disponibilidade do que quando a gente não considerou a disponibilidade. Então, isso é uma outra coisa que alterou também a interpretação, né? As médias nem foram sobrepostas, inclusive. E em relação aos valores de sobreposição, a gente encontrou que os dados estão com uma pequena correlação, né, entre levar ou não em consideração os dados de disponibilidade entre a sobreposição, mas um padrão que a gente encontrou também é que a maioria das espécies, quando a gente não considera a disponibilidade, elas têm sobreposição menor. E quando a gente considera a disponibilidade, elas têm uma sobreposição maior. Ou seja, também muda a interpretação, né? Quando a gente não tem ideia do que está disponível, esses índices acabam puxando para baixo. E aqui seria um agrupamento justamente de como ficou os valores de sobreposição, né? As espécies mais próximas são as que têm os maiores valores de sobreposição. E à esquerda a gente tem os dados com disponibilidade e à direita os sem disponibilidade, né? E como mudou. Você vê que do lado direito, por exemplo, você tem um agrupamento mais de gêneros próximos, né? E do outro lado você tem menos agrupamento de espécies próximas. Então, um dos resultados principais que a gente encontrou, então, é que a sobreposição do nicho trófico ela foi melhor explicada apenas pela morfologia do que pela distância filogenética. E essa relação se mantém mesmo quando a gente controla a filogenia na distância morfológica, né? E, além disso, a gente também descobriu que o tamanho do corpo, então, ele tem uma relação com a amplitude do nicho, quando a gente considera a disponibilidade, mas essa relação ela não se mantém quando a gente não considera esses dados. E, além disso, a sobreposição e a amplitude de nicho trófico, elas também mudam consideravelmente quando a gente considera os dados de disponibilidade. Como previsto, então, a gente encontrou essa associação entre sobreposição de nicho trófico e morfologia das espécies, né? Isso já é uma coisa conhecida para outros grupos também, uma relação positiva entre o tamanho do corpo e a amplitude do nicho trófico em aves, insetos herbívoros e lagartos. Isso também é um padrão previsto pela teoria do forrageamento ótimo, né? Que em predadores maiores tendem a maximizar a ingestão de energia, né? Que seria, vulgarmente falando, predadores maiores seriam mais consumistas. No entanto, a gente também encontrou uma sobreposição dos grandes com os pequenos, né? Alta, embora menor, né? Então, o que isso sugere? Que predadores maiores eles podem consumir os itens pequenos também. E embora os pequenos sejam limitados a consumir os recursos menores, né? Então, assim, um dos principais resultados que a gente sugere é que os sapos pequenos, então, eles tendem a ter dietas mais especializadas, predando pequenas presas, enquanto os sapos maiores tendem a ter dietas mais generalistas, né? Que consomem uma maior gama de presas. Os valores de amplitude de nicho, eles foram menores ao considerar a disponibilidade, né? O que sugere aí, então, que os sapos podem selecionar ativamente os recursos disponíveis no ambiente, ou até que os recursos que eles selecionam estão de acordo com o ambiente que ele ocupa, né? Então, uma das maneiras da gente evitar esse viés taxonômico para estudar padrões de dieta seria você fazer uma categorização ou tentar estudar essas presas também pelo tamanho que elas tamanho potencial de serem predadas pelos predadores, né? Então, já é conhecido que essas características do predador e da presa, elas influenciam a probabilidade de interações tróficas, né? Elas vão influenciar a taxa de encontro, o tempo de manuseio, o mecanismo de defesa e até qual espécie, né? Qual relação essas espécies vai ter uma com a outra. Por exemplo, os sapos terrestres, eles vão consumir categorias de presa diferentes das espécies arbóreas. Uma outra coisa também que a gente encontrou é uma relação... não encontramos uma relação significativa, né, muito forte entre filogenia e sobreposição de nicho ou morfologia.
O que isso sugere? Né? Que a escala filogenética que a gente olhou pode ser muito pequena e que a gente não conseguiu detectar nenhum padrão, talvez esses processos ocorram em escalas maiores, né? E uma outra explicação também possível é que o modelo de evolução dessas características que medimos não segue o modelo browniano, né, que é o que a gente assume nas nossas análises. E também uma outra hipótese é que o sinal filogenético é baixo quando as características estão sob uma seleção divergente, né? As espécies divergem, evoluem para divergirem no nicho rapidamente, ou até são mecanismos de coexistência atuando, né, com uma seleção estabilizadora na coexistência dessas espécies. Então, como conclusão, a gente tira que a morfologia e não a relação filogenética é mais importante para explicar a sobreposição de nicho trófico, uma escala de sítio único, né, uma escala mais local. Medidas como largura da boca, o tamanho do corpo, o tamanho da cabeça, podem determinar a quantidade de presas que uma rã consome, né, e provavelmente estão relacionados ao fitness. E embora nossos dados são limitados, né, estudos futuros podem aumentar a escala e tentar incluir também características como o tamanho da presa, para estudar como isso influencia a partição de recursos tróficos em uma comunidade. E uma implicação importante do nosso trabalho é que a interpretação do nicho trófico ela vai alterar, então, se a gente considera ou não a disponibilidade e as características das presas. E isso vai afetar as inferências sobre coexistência e especialização trófica das comunidades. É muita gente para agradecer, mas não cabe aqui. E todo mundo que eu conheci em Campo Grande, que me mudou como pessoa, me mudou como homem, me mudou como pesquisador, como cientista, queria colocar todo mundo aqui, mas não tem como. E especialmente a universidade, ao programa, a CAPES, ao programa de Biologia Animal, que também foi responsável por esse mestrado, né, que foi onde eu desenvolvi, pelo meu aprimoramento profissional, pelo meu aprimoramento como pessoa, pelo aprimoramento como raciocínio crítico, né? E agradecer imensamente minha família também, a Mari, que foi essencial para todos os passos da minha carreira. E é isso, principalmente a dona Marina e o seu João, que foram super acolhedores de deixar estudar lá no Brejo Bonito Sapinhos, e a galera do Lab aí, que me ajuda todo dia a ser um cientista melhor. E é isso. Obrigado, Morotti. Parabéns pela apresentação aí. Pessoal, agora quem tiver qualquer dúvida, comentário, o Morotti está disponível aí. Jogo não vale, hein? Jogo não vale. Não, eu só falo depois, né? Depois você vai abrir para. Como é que funciona, o Francisco? Qual que é a liturgia agora? Não tem nenhum rito, não, cara. Pode fazer comentário a qualquer momento, na verdade. Mas se você quiser fazer um fechamento final também, acho que pode ser legal. Vou deixar para o final, então. Beleza. Bom, então posso começar, já que ninguém se pronunciou. Eu queria saber se essa abordagem que você utilizou daria para ser utilizada com múltiplos sítios. Daria, cara. Inclusive, eu tenho muito interesse em fazer isso. A mesma abordagem analítica dá para utilizar e legal. Dá. É muito interessante, né, cara? E assim, lógico, né? Eu acho que essa apresentação já foi muito melhor que a minha apresentação da dissertação. E se eu acho que se eu apresentasse uma terceira, seria melhor ainda, sabe? Ah, sim. E aí, olhando esse trabalho, agora eu já pensaria até em uns atributos diferentes, sabe? Em umas coisas diferentes, assim. Uhum. E com certeza em escalas maiores, para ver se esse padrão se repete e tal. E outra dúvida relacionada a esse mesmo tópico. Você enfrentou dificuldades por ter analisado só um sítio para publicar esse artigo ou foi tranquilo? Cara, foi bem tranquilo, na verdade, viu? Foi a primeira revista que a gente tentou, voltou com minor, voltou com pouca coisa, e foi bem de boa. Em escala, eles não reclamaram, não. Legal. Assim, eu acho que o que pesou, Chico, foi principalmente ser uma abordagem analítica nova, sabe? Uhum. Porque não tem muito trabalho que tenta fazer isso, de incluir característica funcional para medir esses índices, sabe? Eu acho que isso deve ter pesado. Legal, valeu.
Acho que ninguém ficou em dúvida, né? Foi... Pessoal, alguém quer fazer um comentário, perguntar algo? Diogo, se quiser comentar, acho que pode mandar ver. O pessoal tá meio tímido hoje. Cara, tem que fazer igual em aula, então. Vamos começar a sortear aí, ué. Vou começar a falar o nome aqui. Lucas, Andriele. Vamos fazer uma perguntinha aí. Tem um doce aí, tem um bombom para distribuir, alguma coisa para incentivar, entendeu? Mariana não vai porque está envolvida também. Mas... Henrique, Júlia. Mãe também pode perguntar, não tem problema não. Felipe também. Aí, o Eric aqui, o Eric H. Lucas, está fazendo uma pergunta aí. Pode. Liga o microfone e faz a pergunta. Fala, Matheus, tudo bom? Esse modelo também funcionaria para predadores que, no caso, as presas não são limitadas pelo tamanho? Cara, funcionaria sim. Um dos poucos trabalhos, inclusive, que usam esse trabalho incluindo característica, né? É com aves. E aí eles comparam as semelhanças entre os frutos, sabe? De cor, tamanho, essas coisas. Então, tem sim. Ah, legal, bacana, obrigado. Quem mais? Não sejam tímidos. Ninguém? Bom, tem uma pergunta. Você falou que algumas coisas você mudaria, os traits, eu entendi os traits dos insetos, né? Das presas, dos artrópodes. Quem mais você mudaria nesse artigo? Escala. Cara, são as duas coisas que eu mais penso, na verdade. Escala e os atributos. Eu não sei, assim, hoje eu pensaria em tentar colocar algumas coisas de complementaridade de nicho também, sabe? Tentar ver uma abordagem espacial junto com isso aí também. E tentar, de repente, pensar naquele espaço n-dimensional, aquele modelo convexo que a gente conversou, sabe? Uhum. E como que você acha que a escala mudaria o resultado? Escala espacial, tô imaginando, né? Cara, eu acho que uma escala maior, eu teria um maior sinal filogenético em alguns bichos, sabe? Por quê? Porque os processos são diferentes, né? Que ocorrem em escalas locais e escalas maiores. Sim. Será que eles são diferentes? Ou será que a intensidade deles é que muda? Ou a força relativa deles? Sim. Interessante. Bom, eu, na verdade, enfim, alguém mais tem pergunta, dúvidas? Não? O orientador ser a banca é complicado, hein? Nesse sentido aí de ampliar a escala, eu acho que vai ampliar o pool de espécies que ele vai capturar, né? E a variedade diferente, e a variedade de ambientes, né? Ele coletou num brejo que parece relativamente legal, assim, localmente, mas tem uma matriz bem prejudicial para os bichos, né? Então, acho que nesse sentido aí, mas... Com certeza. E tem essa questão também do... Em si, eu não sei se isso mudaria, se levaria a algum padrão diferente. Né? Eu já não consigo pensar agora, assim. Cara, uma coisa que eu penso muito, assim, é que sapo é muito oportunista, sabe, em relação à dieta. E, cara, a composição de vertebrado deve alterar muito, né, em cada ambiente, em cada pool, né? Então, assim, eu sinceramente não sei
se a gente conseguiria recuperar um padrão baseado apenas em taxonomia nessas escalas maiores, sabe? Eu acredito que a gente conseguiria encontrar, por exemplo, sapos terrícolas se alimentam mais de invertebrados terrícolas. Sapos arborícolas se alimentam mais de invertebrados arborícolas, sabe? De repente, a asa, por exemplo, não seria tão presente na dieta dos bichos alados, sabe? Então, assim, eu esperaria encontrar uns padrões mais nesse sentido, assim. Uma separação, de fato, né? Então. Exato. Interessante. É uma coisa realmente possível, né? Porque o que acontece? Quando você tem, a gente pensar simplesmente de maneira bem grosseira, né? Em nicho e neutro, né? E aí, o que essa escala, o que esse tal da escala tá envolvida nisso? Na verdade, é o tamanho da comunidade que vai variar, né? Então, assim, se a gente pegar essa ideia de quanto mais espaço a gente está mostrando, né? Mais heterogeneidade, como o Francisco falou, a gente está abarcando, mas também a gente está pegando o tamanho da comunidade maior, porque vão ter mais indivíduos, né? Então, nesse caso, a gente esperaria que o papel do relativo nicho seria maior, em uma escala maior do que esse, né? Uma escala bem local, que a gente esperaria justamente pelo fato de você ter um tamanho de comunidade menor, uma heterogeneidade ambiental menor, processo de estocasticidade populacional, basicamente, né? Seriam mais relevantes. Então, com certeza, algumas dessas coisas que você encontrou, essa falta de correlação, com certeza tem a ver com isso. Mas aí também tem a questão da filogenia envolvida, que certamente tem a ver com o modo de evolução dos atributos, né? Que pode até ser o movimento browniano, pode seguir o movimento browniano, né? Que são as morfologias, né? As distâncias. Mas o sinal que a gente consegue, sinal no sentido estatístico do termo, não sinal fonético, que a gente consegue capturar numa escala pequena, como essa escala filogenética que você pegou, é difícil, né? Não existe sinal possível de ser capturado nesse... mesmo que ele exista, os análises não conseguem capturar, ou seja, uma falta de poder, né? Estatisticamente falando. Se for pensar, até faz sentido, né? A morfologia ser mais importante localmente e a filogenia ser um fator restritivo amplo, né? Só tem que tomar cuidado aqui, assim, filogenia por si só não influencia nada, né? Mas o que a gente está pegando aqui, basicamente, é a relação de parentesco entre as espécies, né? Dado por, enfim, outros atributos diferentes da morfologia. Ok, com certeza, o efeito do parentesco vai ser muito maior quando você tiver uma escala filogenética maior, enfim, em locais, escalas mais regionais. Excelente. Então, acho que eu queria agradecer, né, todo mundo que pôde comparecer aqui. Acho que isso vai estar no YouTube depois, é isso? Vai. Legal. Então, enfim, obrigado, né, todo mundo que pôde comparecer aqui. Esse é um momento importante para a carreira, né, do Morote, um marco importante no doutorado dele, que é a qualificação, né? Então, acho que é importante, né, estar dividindo isso aqui com algumas pessoas e podendo conversar com a gente, né? É isso. Obrigado, e obrigado também o Morote pela apresentação, né? Muito, muito bem organizada, né? Eu acho que, com certeza, é um passo importante aí na sua carreira, e parabéns. Beleza, então, pessoal, vou fechar a gravação aqui. Então, obrigado a todos e todas presentes. Obrigado, Matheus, pela apresentação. Valeu aí. Vou fechar aqui.